Prefeito, hoje como que vai ser o Réveillon? Só com fogos? Só fogos, né? Assim, eu acho curioso, né, o que tá acontecendo no Brasil, né? Porque a gente atingiu um nível de índice de transmissão, de taxa de internação, graças a Deus e a vacina, de morte também muito baixo. As cidades estão funcionando, pelo menos a cidade do Rio está funcionando, tem Maracanã, ensaio de escola de samba, roda de samba, e, aliás, tudo permitido pelas regras do Comitê Científico da Prefeitura, e fica uma fixação com o Réveillon, né? E com o Carnaval, mas o Carnaval está mais distante. Eu estava até pensando, e agora todo dia eu vou postar uma imagem de algum grande evento no Rio. Ontem eu estava lá no Rio Gastronomia, à noite teve um belo show do Geraldo Vandré, hoje tem Tereza Cristina, a Vila ensaiou ontem na rua, o Salgueiro ensaiou na rua também, então a gente vive um momento positivo. Aliás, as taxas que eram pré-condição para se abrir as cidades, colocadas pelos especialistas, estão todas aí, né? 80% da população vacinada, quase 100% da população adulta, né? Então, assim, mas óbvio que o Réveillon tem um simbolismo, o Carnaval tem um simbolismo. A leitura do Comitê Científico da Prefeitura é de poderia fazer o Réveillon normalmente, né? E eu sigo o Comitê Científico. Eu só não segui, às vezes que eu não segui foi para ser mais restritivo, né? Por exemplo, o Comitê Científico entende que nesse momento a gente já poderia não estar usando mais máscara em espaço fechado, que é o que a maioria de nós fazemos. Mas eu decidi não abrir essa possibilidade, né? Então, aí veio o Comitê Científico do Estado e diz, olha, não pode realizar o Réveillon. Ok, vamos respeitar o mais restritivo, na lógica, enfim, de uma boa percepção e naquilo que disse o Supremo. Enfim, o governador, no dia seguinte, disse, olha, não é bem assim e tal, né? Estabelecendo a regra que a gente poderia fogos de artifício. Eu resolvi espalhar pela cidade, para a gente não ter uma concentração muito grande em Copacabana, não ter um sistema, um esquema de transporte que a gente sempre monta para que as pessoas possam ir para Copacabana. E vamos ter um Réveillon, que eu acho que vai ter aglomeração, é meio óbvio que vai ter. E as pessoas têm que entender o seguinte, quer dizer, com todo carinho e respeito a todas as cidades do Brasil, né? Quando as grandes redes de TV do mundo, no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, falam sobre a passagem do ano, elas mostram a Ópera de Sydney, Times Square, o Big Ben em Londres, aquela ilha lá, não sei onde, no Pacífico, que foi a primeira a entrar no ano seguinte, e o Réveillon de Copacabana, né? Então, isso tem um simbolismo importante para a cidade, tem uma construção de marca, de brand. Então, é um pouco esse o objetivo da gente fazer o Réveillon. Agora, o Carnaval, há mais certeza sobre Sapucaí do que Carnaval de rua, né? Ou não? Eu acho que está muito distante para a gente discutir Carnaval, né? Nós estamos organizando e tocando tudo. Não só na Sapucaí, como os blocos de rua. Agora, havendo qualquer restrição de comitês científicos, qualquer tipo de imposição colocada pela ciência, a gente vai respeitar, ponto, acabou, né? Então, mas acho que são 3 meses até o Carnaval, 2 meses, quase 3 meses até o Carnaval, então está muito cedo para dizer, olha, vai ter, não vai ter. Diante das circunstâncias atuais e da boa perspectiva que nós temos, teremos, né? Agora vamos aguardar, né? E vamos nos programar. Eu tenho dito isso, a gente cancela o que a gente programa, a gente não faz o que a gente não programa. E até quando? A gente não faz o que... Até o dia do Carnaval, né? Assim, a ciência, a defesa da vida vai ter que sempre se sobrepor, né? Se chegar na véspera do Carnaval, se não pode, não pode. Fazer o quê? Choremos juntos, né? Lamentemos juntos. Eu lamentarei como gestor público da cidade, como gestor político da cidade, pela importância cultural e econômica daquilo que representa o Carnaval, e vou sofrer também como carnavalesco, como momesco, como uma pessoa que gosta da festa, mas enfim, é a vida como ela é. Eu às vezes até brinco, né? Parece que eu ganho a eleição de um bispo da Igreja Universal, cancelo o Carnaval, fecho o bar às 5 horas da tarde, enfim. Coisas da vida e do destino. O Rio está coisas da vida e do destino. Uma das primeiras cidades e está com uma campanha muito forte de exigir o certificado de vacinação, né? Em contraposição, o governo federal, que abertamente o presidente vai contra, diz que é uma coleira. O senhor acha que nacionalmente tinha que ser exigido também?
Tem. A sorte do Brasil é que ninguém presta atenção no presidente, né? Deve ter ali pequenos grupos, mas a gente vê pelo índice de vacinação que o presidente fala para ninguém, né? Ou para muito pouca gente. Então, é óbvio que o ideal era ter o passaporte de vacinação. Eu acho até que a medida que eles tomaram, né? Eu diria até que é mais dura do que o passaporte de vacinação. Porque na hora que você exige que a pessoa que não tem passaporte de vacinação fique 5 dias trancada num hotel, por exemplo, né, me parece uma medida muito mais dura no meu direito de ir e vir, na minha liberdade, do que eu exigir o passaporte de vacinação. E é muito louca essa história, porque a vida inteira eu me lembro de ter que comprovar que eu tomei as doses de determinada vacina para viajar, febre amarela à vontade, para me matricular em alguma coisa. Isso quando você é criança é muito normal, isso acontece com os meus filhos. Eu só acho que só faz parte de uma narrativa de terraplanista, doido, enfim, eu não consigo entender. Né? Eu sei que a gente tomou essa decisão e essa decisão é justamente para manter a cidade aberta. Né? Se a vacina protege, se a vacina ela não impede a transmissão, mas ela diminui a capacidade sua de transmitir, né, a doença, por que não exigir o passaporte de vacinação? Dentro de lógicas de racionalidade. Por exemplo, quando saiu o decreto, não tinha me atentado que estava lá escrito táxi e Uber. Eu acho um negócio meio sem sentido. A gente tem que cobrar das pessoas aquilo que a gente pode cobrar. Eu tenho dito isso para os defensores da ciência e da racionalidade, é que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar exigindo algo que a população não vai cumprir, que a gente sabe que não vai cumprir, que, aliás, muitos de nós não cumprimos. Né? Eu fico muito impressionado, porque as pessoas estão vivendo normalmente e ficam... Aliás, se tem uma coisa que me parece ridícula em todo evento que eu vou, assim, estamos respeitando todas as normas sanitárias. Eu fui agora numa grande TV brasileira, fez um evento essa semana no Copacabana Palace. Todo mundo se abraçando, se beijando, e daqui a pouco começa o espetáculo. Estamos respeitando todo mundo colado no outro. Que norma sanitária que está se respeitando? Né? Então, acho que é importante a gente trabalhar dentro de uma realidade. Eu me lembro quando eu assumi, queriam que eu fechasse a praia em 1º de janeiro. Vai fechar a praia? Não vou fechar a praia. Né? Ao contrário, o Comitê Científico diz que não. É foto da praia lotada. Né? E o Comitê Científico dizendo, não tem problema, é bom a praia estar aberta. Assim, eu acho que a gente precisa cair no racional também, aqueles que acreditam na ciência, senão você vai estar fazendo o jogo dos malucos. Você vai estar fazendo o jogo dos malucos. Porque você tem uma coisa que é coesão social, né? numa hora que você quer impor restrições, você quer impor limites. Né? Tem que ter coesão social. Se não tiver coesão social, você não vai conseguir exigir das pessoas, por mais tempo do que já vemos, medidas muito radicais ou que não estejam embasadas de fato na ciência. Né? Então, precisa ter credibilidade aquilo que a gente coloca. Quando eu tive que ser duro, eu fui duro. Né? Uma semana aqui, aliás, sabendo que não ia todo mundo ficar em casa. Tem gente que não pode ficar, mas você diminui o índice de transmissão na hora que as pessoas que podem ficar em casa, ficam em casa. Eduardo, desde o início do seu mandato, você sempre deu vários recados para o Bolsonaro de que queria ter uma relação boa com ele, né? Independentemente de serem opositores. Mas sempre sobra uma cotovelada para o seu lado, da parte dele ou do Carlos Bolsonaro. Os outros filhos, acho que não batem em você, não. Como é que está a relação hoje entre vocês? Não tem relação. Tá a relação hoje, né? Eu dialogo com as instituições, né? Não tenho tido dificuldade, às vezes, que precisei falar com algum ministro, algum tema, mas assim, é um governo... Não tem dificuldade? Não, mas é um governo tão pouco federativo. Né? Você não sei se é assim. Eduardo, se você tivesse uma boa relação política com o governo federal, isso traria benefício para o Rio? Não. Quem é que tem? Qual é o programa que existe hoje no governo federal? Me dê um nome de um programa que os municípios podem se apresentar para captar recursos para investimento. Né? Você vive uma situação hoje que nem coisas básicas, sei lá, repasses do SUAS, né? Que era algo que, sei lá, nos meus outros mandatos eu nunca me preocupei, né, em ter que pleitear repasse do SUS, porque isso é uma coisa automática, SUS e SUS são automáticos. Não está acontecendo. Não é para mim, é para todo o Brasil. Então, um governo muito pouco federativo, né? Não ter uma relação política próxima não faz muita diferença. Né? As finanças da prefeitura estão organizadas, a gente tem condições de fazer tudo. Né? Eu tento dialogar nos temas que interessam a cidade, querem fazer. O ministro Tarcísio parece que quer usar o ministério para fazer campanha para governador de São Paulo. Né? E aí quer prejudicar o Galeão.
né? Então, essas coisas eu tento dialogar. No diálogo, a gente aponta os erros, mas eu tenho tido diálogo com vários setores do governo, né? Tenho boa relação com alguns ministros. O ministro Ciro Nogueira, por exemplo, é um ministro que eu tenho ótima relação, converso e dialogo, né? E aí tem uma coisa de retórica, narrativa, é isso mesmo, né? O Bolsonaro é bem diferente de mim, né? Bastante. Enfim, se isso ficar claro, eu não vejo um problema e não sou desrespeitoso, né? Eu não faço nenhuma crítica pessoal, pelo contrário, sempre tive com então o deputado Jair Bolsonaro, com quem eu convivi muito pouco, mas tinha uma relação boa. O vereador Carlos Bolsonaro foi vereador nos meus outros 2 mandatos, também tive uma boa relação. Agora ele vota muito com o PT e com o PSOL, né? Com os comunistas, fico sem entender. Né? A oposição fico sem entender. Mais com o PSOL do que com o PT a até. A oposição a você. Né? Então eu acho aquela coisa toda meio estranha, mas vida como ela é. Né? Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Porque a reforma da Previdência que o presidente Bolsonaro mandou os municípios fazerem, a gente teve voto contra do filho do presidente. Então, enfim, uma vida como ela é. Não, te confesso que não está fazendo falta nenhuma. Te confesso que não está fazendo falta nenhuma. Explica para a gente, por favor, a sua crítica dessa semana em relação à disputa do Santos Dumont com o Galeão e esse interesse do Tarcísio de valorizar Guarulhos na sua visão. É o seguinte, quer dizer, você tem um aeroporto como o Aeroporto Internacional do Rio, né, ele precisa de ser hub, né, ele precisa de conexões. Se você tem um aeroporto como o Santos Dumont roubando todos os voos de conexões domésticas do Galeão, obviamente você vai ter menos atratividade no Galeão e menos voos internacionais. Então, assim, o Galeão é um superativo e ele precisa ser valorizado, né? Então, abrir o Santos Dumont para fazer caixa, né, que era essa a minha impressão inicial. Agora, somado ao desejo lá do Tarcísio de ser governador de São Paulo, né, enfim, e prejudicar o Rio, é inaceitável. Né? A gente não pode permitir que isso aconteça. O Santos Dumont é um ótimo aeroporto, agora com limitações. Né? Você tem que estabelecer uma regra. Olha, ele pode ir fazer Rio-São Paulo, por óbvio, sempre fez, Rio-Brasília, Rio-Belo Horizonte, quer dizer, tem que ter um raio mínimo, e essa é uma experiência internacional, é só olhar como essas coisas acontecem, né? Não tem nenhuma sofisticação na compreensão disso. Né? E aí também não vai vir de trololó em historinha para cima de mim. Vamos fazer um metrô, besteira, não vai fazer metrô nenhum. Aliás, seria um investimento profundamente equivocado. Né? Então, não é a prioridade fazer um metrô, sei lá, do centro da cidade para o Galeão. Né? Não é isso que vai viabilizar o Galeão. Você tem outras prioridades de metrô aqui no Rio de Janeiro. Né? Faz a linha 6, conecta Tijuca, termina a estação da Gávea, enfim. Você tem um monte de outras demandas. Investe mais nos nossos trens para dar características de metrô para os nossos trens, seria muito mais impactante para a cidade do que isso. E também é conversa, para tentar fazer a licitação e não ter nenhum óbice nesse momento. Então, precisa limitar, sim, o escopo. Você tendo um crescimento muito forte do mercado, você vai até ampliando o Santos Dumont, né, as possibilidades de voo. Mas a maneira que eles estão colocando é destruidora, acaba com o Galeão. Vendo você falar de planos do metrô, me lembro que ano que vem tem eleição para o governo do estado. Você não é candidato mesmo? Não sou candidato mesmo. Você não é candidato mesmo? Não sou candidato mesmo. Sem chance nenhuma de mudar. Vamos assinar aquele negócio que eu acho meio ridículo. Todo cara que assina acaba depois não cumprindo a assinatura, né? Por quê? Por uma série de motivos. Por quê? Primeiro que eu estou feliz. Adoro ser prefeito do Rio. Segundo, porque eu acho que a cidade foi muito machucada, né, pelo pior prefeito da sua história, o Crivella. E a população me elegeu para ficar 4 anos aqui. Né? Então, assim, também não estou com vontade. Né? Então, eu quero ficar aqui, quero concluir meu trabalho na cidade. Sou prefeito do Rio muito feliz. E agora, quero colaborar com o processo eleitoral. Tenho um candidato, Felipe Santa Cruz. Né? Vamos colocar as nossas propostas para o Estado, vamos debater o Estado. Né? Sempre respeitando adversários. Eu tenho com o governador Cláudio Castro uma relação ótima, ele tem sido muito correto com a cidade, não tenho do que reclamar, ao contrário do que eu disse aqui com o governo federal, ali nós trabalhamos em parceria, existem outros adversários, o deputado Marcelo Freixo, mantenho com ele uma boa relação, com o ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, mas eu entendo que nesse momento o melhor para o Estado é o Felipe Santa Cruz.
melhor para o Estado. Sobre a candidatura é o Felipe Santa Cruz. do Felipe, teria uma diferença em relação às outras vezes que você apoiou um candidato a governador, porque você chegou, o Sérgio Cabral já era governador, e agora você, caso elegesse o Felipe, faria o governador. Só que, a partir de 1º de janeiro de 23, de certa maneira, o Felipe estaria maior que você, ele seria governador do Estado. Você toparia eleger alguém que depois ia ficar politicamente talvez maior que você? Por que não? Talvez maior que você? Assim, eu acho que o Estado precisa de um bom governador, né? O Rio não pode mais viver as circunstâncias que está vivendo. Se é um Estado poderoso, forte, a segunda economia do país, tem um protagonismo muito grande, a gente precisa de um excepcional governador. Eu quero um bom governador para o meu Estado. Eu não estou preocupado, as pessoas falam, porque em 26, eu não sei lá o que vai acontecer daqui a 5 anos. Quem disse que eu quero ser governador? Eu já tentei 2 vezes, não consegui. Pode até ser que eu deseje lá na frente, mas eu estou aqui feliz, estou aqui governando, minha missão é essa aqui agora. Você vai, eu não perdi minhas ambições, né? Acho que a ambição é até bom, para a população inclusive. Né? Mas, enfim, eu tenho 52 anos de idade, 3 vezes prefeito do Rio de Janeiro, né? Fiz coisas excepcionais na cidade, claro, cometi erros também. Então eu quero colaborar com o meu país, quero colaborar com o meu Estado, né? Eu acho que esse é um pouco o nosso papel. Ficarei feliz da vida se tiver uma figura maior como Felipe Santa Cruz, governando o Estado do Rio de Janeiro. Né? Não tenho essas besteiras, vou ficar com isso, com aquilo, de jeito nenhum. Né? Agora, qual o caminho que você vê, Felipe? Porque hoje, em termos de pesquisa, tudo bem, 1 ano antes, pesquisa não quer dizer praticamente nada, mas ele ainda está muito abaixo. Nada, eu acho que ele fica abaixo até começar a campanha. Né? Se ele subir mais do que 3%, até o dia da eleição, vai virar meu herói mundial. Né? Por que vai subir? Quem é que está prestando atenção na eleição? Né? Quem está conversando sobre a eleição é político, imprensa e jornalista. Né? Nós aqui. Né? A população não está ligada no processo eleitoral ainda, não sabe quem é que está na mesa. Vai começar, costumam dizer lá quando muda o horário da novela, né? Nem sei, o horário da novela não muda mais, né? Mas quando as pessoas... Isso é um processo de 30 dias. Né? Então, ali é construir a narrativa adequada, mostrar a importância de ter alguém que represente, de fato, uma transformação política para o Estado, que possa ter envergadura e estatura para cuidar do tema da segurança pública, que possa fazer o sistema de segurança pública funcionar, dialogando com o Judiciário, com o Ministério Público, com a autoridade para fazê-lo, além de comandar as forças de segurança pública, né? Que tenha uma história de diálogo político, né, que é uma característica do Felipe. Eu acho que esse é o principal papel. Se a gente conseguir mostrar para a população que há uma renovação, que há alguém com envergadura, com estatura moral e com capacidade de diálogo, eu não tenho dúvida nenhuma que a vitória será dele. Eu não tenho dúvida nenhuma que a vitória será dele. Eu não acho que na posição de prefeito eu tenho que ficar aqui falando, nós estamos muito longe da eleição. Né? Mas eu acho que menos do que isso, acho que o Cláudio hoje, infelizmente, representa um conjunto de forças políticas que não é o melhor para o Estado, ponto. Mas, de novo, reitero aqui a correção dele, a maneira adequada, excepcional relação, a maneira como ele tem sido correto com a cidade. Disso ninguém vai ouvir nenhuma crítica, a não ser que ele cometa algum deslize com a cidade, mas não tem acontecido, ninguém vai ouvir nenhuma crítica minha ao governador Cláudio Castro. Eu prefiro muito mais mostrar as qualidades do Felipe e essa possibilidade de transformação. O seu partido atual, o PSD, tem um pré-candidato, ao menos oficialmente, que é o Rodrigo Pacheco. Mas você, historicamente, tem uma relação com o Lula, que você construiu da prefeitura para cá, já teve com ele agora nessa construção dele de uma candidatura. Você já definiu, pelo menos, onde você vai estar ano que vem? Se com o Lula ou com alguma outra candidatura? Está com o Pacheco. Lula ou com alguma outra candidatura? Eu já tive com o Ciro, com o Eduardo Leite, com o Dória, com o Lula. Acho que foram esses os candidatos a presidente que eu tive. Né? E receberei quem me procurar. Acho que é meu papel dialogar politicamente. Tenho com o ex-presidente Lula uma ótima relação, ele foi muito correto comigo como prefeito, mas o meu partido tem candidato. O nome do candidato do meu partido chama-se Rodrigo Pacheco. É ele que vai ter meu apoio. E acho importante o partido apresentar uma candidatura, que também eu não tenho muita expectativa que vá ter muito percentual de voto até o início do processo eleitoral. Né? Por que haveria de acontecer isso? Né? Então, essas coisas se definem na eleição, ali no processo eleitoral. Então, meu candidato chama-se Rodrigo Pacheco. Então, meu candidato chama-se Rodrigo Pacheco. Felipe Santa Cruz? Quero apoio de todo mundo, Felipe Santa Cruz. Né?
eu vou apoiar o Rodrigo Pacheco. Agora, a candidatura do Felipe Santa Cruz não sou só eu, né? Tomara que a gente consiga construir aqui uma grande aliança, que entenda que ali tem uma força que tem um perfil de transformação do Estado do Rio de Janeiro, né? E que possa unir as forças que querem o bem do Estado, né? Se isso significar dizer que o PDT vai estar na aliança, que o PSB vai estar na aliança, que o PT vai estar na aliança, é uma construção da candidatura do Felipe. Eu farei candidatura para o Rodrigo Pacheco, farei campanha para o Rodrigo Pacheco. Agora, a candidatura do Felipe pode eventualmente ser mais ampla, significando a possibilidade de apoio para outras candidaturas. Fala-se muito tanto no PSD quanto fora de uma possibilidade do Rodrigo coligar com o Lula, possivelmente até ser vice do Lula. Você já foi cogitado também em um momento vice do Lula, você disse que não é a tua. Como é que está essa conversa de aliança com o PT? Por enquanto... Eu te confesso que, até para ser honesto, a primeira vez que eu vi foi hoje. Eu li hoje em algum lugar, não sei se foi com você, em algum lugar essa possibilidade. Eu não tinha ouvido essa cogitação. Eu acho que assim, ninguém começa uma candidatura como essa como vice, né? Você tem ali uma circunstância que eu confesso que eu acho até que faz algum sentido, da possibilidade do governador Geraldo Alckmin, né? Porque ele vai ser governador de São Paulo pela 5ª vez. Até eu que queria virar eterno prefeito do Rio de Janeiro, não sei se a 5ª vez seria o mais adequado. Então, acho que tem ali uma narrativa interessante, de uma frente ampla, né, para tirar o país desse atoleiro que nós nos colocamos há tantos anos, né? Porque não dá só para culpar o Bolsonaro. Isso é uma coisa importante. Bolsonaro é o ápice da tragédia. Mas essa tragédia não começou ontem, né? Então, esse atoleiro precisa de convergência política. Mas eu não vejo. Acho que o Rodrigo Pacheco tem que ser candidato. A eleição de 2 turnos tem essa vantagem, né? Porque no segundo turno você vai discutir apoios, né? Então, tem que colocar as propostas do partido que a gente pensa, o que a gente acha adequado. Mas existe um processo, eu diria, ainda longo até lá. Um dos entraves seus para ser candidato a governador é que você tem um vice do PL, que é o partido do Cláudio Castro. Então, se você tivesse que sair da prefeitura, você estaria entregando a prefeitura para o partido do seu adversário. Isso é um fato? Chegou a discutir alguma vez com o vice-prefeito a saída? Discutiu alguma vez com o vice-prefeito a saída? Não me diria. Eu tenho uma relação de muito respeito com o Newton Caldeira, mas assim, eu quando saio de um lugar nem olho para trás, né? Se eu tivesse que sair para ser candidato, uma coisa que eu ia me preocupar é com isso. Me preocuparia se eu estava deixando alguém bom para governar a cidade, né? Então, eu nunca cogitei. A própria escolha do Newton é uma demonstração dessa não cogitar essa hipótese, né? Sendo muito honesto, com todo respeito a ele, mas ele não é uma figura política que tivesse dimensão para ser prefeito do Rio de Janeiro, né? Então, isso eu já pensei na campanha eleitoral. Aliás, muita gente dizia, uma das coisas que usavam contra mim era: o Eduardo vai ser candidato para sair, né? Então, eu fiz questão de escolher um vice que não pudesse aumentar ainda mais essa suspeita. Alguém que fosse muito ligado a mim, né? Alguém que tivesse uma dimensão política. Mas não estou aqui diminuindo o tamanho do meu vice, ele é uma figura excepcional, um quadro partidário histórico do PL, mas não é uma pessoa que tem agregado na eleição, votos e tal. Se eu tivesse colocado o Gabeira, né, ou alguém muito próximo a mim, sei lá, o presidente da Câmara, o Caiado, o Pedro Paulo, aí as pessoas olhando na eleição e falaram: esse cara quer sair. Aí eu fiz questão de colocar alguém com o perfil dele para mostrar que eu não sairia. Então, isso não move a minha decisão. Já prefeito, você chegou a sondá-lo por uma vaga no TCM? Nunca. Então, eu tive 2 vagas. Coloquei o meu chefe de gabinete, uma de livre nomeação. Não tinha discussão. Não precisava debater com ninguém, era decisão minha, né? Designei o conselheiro Davi, que foi meu chefe de gabinete. Eu nunca tratei desse assunto com ele, li algumas notas. A gente vai vendo essas coisas, né, para nunca discutir isso. Eu tive 2 vagas, né? Nas 2, uma na Câmara de Vereadores, trabalhei pela candidatura vencedora do ex-vereador Thiago Carribeiro, e na minha de livre designação eu escolhi o Davi Carlos. Então, poderia ter colocado vice, né? Nunca cogitei essa hipótese. Eduardo, nunca cogitei essa hipótese. Senado no ano que vem aqui no Rio? Ainda não, eu acho que essa é uma... Eu acho que o quadro partidário ainda vai se movimentar muito aqui no Rio. Por que eu acho isso? Primeiro, é muito difícil o Cláudio manter no seu arco de aliança aquela quantidade de partido que ele colocou no governo. Muito difícil.
já seria muito difícil. Agora ficou muito mais difícil quando o Bolsonaro vai para o partido dele, né? Eu via lá algumas pessoas falando, vamos fazer o Castro-Lula. Com o Bolsonaro no PL não tem mais Castro-Lula, né? O PSDB vai ficar na campanha do partido do candidato do Bolsonaro? Eu acho difícil. Será que o Dória vai deixar isso? Né? O Podemos, que está no governo, vai ficar, o Moro vai aceitar o Podemos fazendo campanha para o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro? Então esse quadro ainda vai mudar muito, né? Eu acho que o Cláudio tem razão em ter feito um governo de coalizão, muito mais pela sua governabilidade, muito mais pela forma como ele assume o poder ali na relação com a Assembleia Legislativa, mas se ele fez isso pensando na eleição, ele cometeu um erro, né? Claro, ele terá certamente a maior aliança dos candidatos a governador, mas a política nessas horas, ela ultrapassa o desejo, a oferta de DAS, cargos e benesses do poder. Então, eu acho que esse quadro partidário ainda vai mudar muito. E aí a discussão do Senado, ela vai se dar a partir da construção das alianças. Eu posso te garantir uma coisa, o quadro Rio de Janeiro ainda vai mudar muito do que está hoje, né? A única coisa que você pode anotar, chancelar, garantir é o seguinte, o Eduardo Paes fica na prefeitura, o resto, tudo pode acontecer. E no palanque de presidente, tudo pode acontecer. qual é o palanque que você não sobe? Qual é o palanque que você não sobe? Eu não subo no palanque do Bolsonaro, né? Enfim, eu acho que ele... É ruim dizer isso aqui na posição de prefeito, mas... E, de novo, eu quero aqui sempre demonstrar muito respeito, não há aqui nada pessoal de respeito institucional, né? Mas eu, enfim, acho que não é bom para o Brasil. Que não é bom para o Brasil. Mais 4 anos dele. Assim, eu acho inacreditável. Eu acho que a gente vai... Eu estava vendo, por acaso, eu sigo o Crivella no Instagram, né? Aí eu estava vendo, pipocou ontem, um post do Crivella, eu resolvi olhar o Instagram dele. Quando eu imagino aquele sujeito, de novo, eu não estou desrespeitando aqui pessoalmente, mas você imaginar aquela pessoa, prefeito do Rio de Janeiro, eu acho que a gente vai olhar lá na frente e vai falar, meu Deus do céu, né, como essa pessoa foi presidente do Brasil, né? Eu acho que, não sei se a gente viveu tinha um amigo meu jornalista que ele falava que tinha um fenômeno chamado disfunção narcotizante, né, que é um pouco parece que todo mundo ficou doidão em determinado momento da história, e surgiram esses personagens, né? Crivella na prefeitura do Rio, a gente não percebeu isso, talvez com a ênfase que tivesse ter percebido. 18, para esquecer o Bolsonaro, aquele ex-juiz, tremendo 171, né? Estava escrito, cuspido, escarrado na cara do sujeito que era 171, cuspido, escarrado. O Witzel. Olha o que deu, né? Então, assim, você ficar imaginando essas circunstâncias, teve um momento que o Rio era governado por um capitão, um juiz e um bispo, né? O poder civil numa república, numa sociedade democrática, se esvaiu, né? Eu acho que a gente vai olhar para esse momento histórico, aliás, temos que olhar, né, e aprender com os nossos erros, né? E não é só erro, aí é que eu acho que falta a política reconhecer isso. Porque a imprensa é o caramba, a imprensa relatou os fatos, pode ter em algum momento exagerado, não ter feito o crivo necessário, reproduziu essa ou aquela tese, mas a política agiu muito errado, né? A gente não pode, nesse momento em que aparecem diversos desvios de conduta por parte de membros do Judiciário, do Ministério Público, eu diria que, de alguma maneira, eu fui vítima um pouco desse jogo aqui, mas ele, né, não é dizer também, não, foi só isso, né? O processo de financiamento eleitoral era equivocado, né? Então, eu acho que tem que ter um aprendizado. Eu tenho tentado permanentemente fazer essa autocrítica, né? Eu tenho muita tranquilidade do que eu fiz no meu outro mandato, mas será que os meus instrumentos de controle eram efetivos o suficiente que me permitiram, com o secretário de obras, cometer esses desvios? Não deviam ser, né? Aliás, do Brasil, né? Não deviam ser, porque você pega a obra de Olimpíada e Copa do Mundo, tinha a força-tarefa do Ministério Público, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas, do TCU, de todo mundo. Tem os controles internos do município e as coisas aconteceram, né? Então, eu acho que essa autocrítica saudável é positiva, é isso que a população espera, né? Não é, né? Eu tenho muita tranquilidade com a minha postura,
Mas, então, quando a gente cria uma Secretaria de Governo e Integridade Pública, coloca uma pessoa como Calero, cria instrumentos de controle, né, busca ter... Essas regras, às vezes, prejudicam. A gente teve, na minha opinião, uma licitação na segunda-feira da bilhetagem eletrônica, né, que eu, por exemplo, não fiz algo que eu faria no meu outro mandato, que era conversar com diversos atores privados para entender o que é uma licitação nova, um processo absolutamente novo. Hoje em dia eu não converso. Vai que um sujeito desse amanhã faz uma besteira e vai dizer: estive com o prefeito Eduardo Paes, tal dia, tal hora, está aqui na minha agenda, essa é a prova, é uma loucura. A prova é que o sujeito teve contigo. Aí você pega a agenda lá do prefeito, está lá o sujeito. Aí ele conta a história que ele quiser e você vira bandido. Né? E você tem que ficar provando que você não conversou nada de não republicano. Então isso tudo vão criando circunstâncias que têm que ser adaptadas também. O Brasil não vai para frente com essa loucura de controles que nós estamos vivendo, em que os gestores públicos têm medo de assinar. Né? Não dá para ser assim. Não dá para a gente ser vítima de ações judiciais, bloqueios de bens com a constância que está sendo feita. Então, estou aqui ao mesmo tempo admitindo que você tem que ter instrumentos de controle, você tem que ter mais fiscalização, admitindo falhas da minha gestão anterior, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode viver num país em que as pessoas não tenham medo de fazer as coisas. Não dá. Isso a gente precisa refletir. Né? Então, não é bater palminha para bandido agora e dizer: está tudo certo, né? A Lava Jato foi só não. Ela cumpriu o seu papel. Infelizmente, alguns desrespeitaram a lei, né, para fazer valer as suas teses. Isso é muito ruim.